queridos companheiros, que as nossas primeiras palavras sejam de agradecimento a Deus, a Jesus, os trabalhadores da nossa casa e ao nosso querido ministro do auxílio, nosso querido ministro Clarencio. Hoje nós vamos estudar a primeira parte do capítulo, a primeira parte do capítulo 8 do livro Céu e Inferno, que fala sobre as penas futuras segundo o Espiritismo. E nós vamos estudar o último assunto desse capítulo, que é o Código Penal da Vida Futura, dos itens 1 a 7, tá? Mas antes, vamos efetuar a leitura do Evangelho, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 2, Meu Reino não é deste mundo, para depois a gente fazer a prece. O item 1, Pilatos, tornando a entrar no palácio e fazendo vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino não é aqui. Pilatos então pergunta: Logo tu és rei? Jesus responde: Tu dizes, sou o rei. Nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que pertence à verdade ouve a minha voz. Está em João, capítulo 18, itens 33, 36 e 37. Graças a Deus. Vamos à nossa prece. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações, neste momento, elevando o nosso pensamento, o nosso sentimento a Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, ao nosso querido Mestre Jesus, aos trabalhadores da nossa casa, em especial ao nosso querido irmão Clarencio, a quem pedimos que nos envolva, nos sustente, nos dê força e coragem, que envolva os nossos pensamentos para que nós possamos estudar, fazer esse breve estudo em paz e harmonia. Sendo assim, pedimos permissão a Jesus e, sobretudo, a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, para iniciarmos o nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja e graças a Deus. Então, como eu já havia falado, o nosso estudo hoje é sobre o Código Penal da Vida Futura, os itens de 1 a 7. Primeiro vamos definir o que significa Código Penal. O Código Penal é o conjunto formado por leis penais utilizadas para punir e evitar os delitos, ou seja, as infrações criminais cometidos no âmbito social, no pensamento, no contexto social, estabelecidas pela Constituição vigente, ou seja, pelo conjunto das leis vigentes. Aí nós fomos lá no Dicionário Espírita do Palhano Júnior para definir pena, e Palhano Júnior nos fala o seguinte: pena é castigo, punição. Em relação à vida futura, porque pena, Código Penal da vida futura, né? Em relação à vida futura, o homem tem intuição que traz consigo de suas próprias experiências, de suas próprias situações, né? das séries de situações porque ele passa quando encarnado, ou seja, das suas provas. Aquele que é culpado de crimes contra a lei de Deus e sua consciência, sabe
instintivamente o que o espera, e não é coisa boa, visto que o sofrimento que provocou tem consequências bem funestas para ele próprio. E também fomos pesquisar o que Palhano Júnior nos fala sobre a vida futura. É a vida espiritual, que se desdobra depois da morte do corpo físico. Vida no além-túmulo. O espírito, liberto do corpo físico que pereceu, que morreu, né? Passa a viver em outro mundo, em novas condições conhecidas como espirituais. Ali ele tem seu mundo de relação e é um ser comum no meio de outros iguais. Agora vamos começar aqui no texto do livro, onde Código Penal da Vida Futura nos fala que Espiritismo, portanto, não veio com sua autoridade, ou seja, direito, poder, né, particular, formular um código, ou seja, como já falamos, conjunto de normas, de regimentos, de leis, de fantasia, de imaginação. Sua lei, no que se refere ao futuro da alma, a vida futura, a vida do além-túmulo, né? A vida após a morte, deduzida das observações feitas sobre o fato, da série de situações observadas, estudadas, examinadas sobre o fato, sobre os resultados, pode resumir-se nos seguintes pontos. Aí ele dá uma série de itens que vão do item 1 ao item 25, mas hoje nós vamos estudar os itens de 1 a 7 somente, né? E no primeiro, ele continua falando, a alma ou espírito sofre, e é aí que consiste a pena, a punição, o castigo, o sofrimento, a aflição, né? Na vida espiritual, sofre na vida espiritual as consequências, ou seja, os efeitos de todas as imperfeições, dos seus vícios, das suas dificuldades, dos erros passados através da série de situações que são colocadas, de acontecimentos que são colocados quando estamos encarnados, nós espíritos imortais que somos, estamos encarnados e fazemos as escolhas erradas, utilizamos o nosso livre-arbítrio de forma errada, cometemos infrações, mas como assim de formas erradas? Decidimos, tomamos decisões em diversas situações fora das leis de Deus, das leis vigentes, das leis de Deus, das leis que dirigem a nossa vida como espíritos imortais. E quando nós tomamos essas decisões erradas, nós estamos incursos, ou seja, incluídos na lei de causa e efeito, que é uma lei que se refere à vida moral, à vida espiritual, à vida do além-túmulo, à vida futura, como nos fala Jesus, né? Então, continuando aqui, as imperfeições das quais não se libertou durante a vida corporal, durante a vida de encarnado, de espírito encarnado. Seu estado, feliz ou infeliz, está intimamente ligado ao grau de sua depuração, ou seja, de sua elevação, do seu progresso espiritual, ou de suas imperfeições, dos seus vícios, dos seus defeitos.
das suas paixões ligadas à matéria, que não conseguiu ser depuradas, como o egoísmo, o orgulho, o apego à vida material. Nós temos uma definição, agora não me recordo se é Baltazar que nos fala, o Dr. Hermann, que determinadas situações, experiências, provas, o espírito só pode passar quando encarnado, como o administrar o dinheiro, como administrar a posse de propriedades, de bens materiais, como também administrar e passar pela morte, pelo desencarne, porque o espírito é imortal. Nós, como espíritos imortais, não temos na vida futura, na vida espiritual, como viver a experiência, ou seja, a provação da morte, porque o espírito não morre, não é mesmo? Então, continuando aqui, nesse primeiro item, nós temos uma questão aqui do livro O Consolador, de perguntas e respostas, de Emmanuel, onde é perguntado na questão 131 para Emmanuel como adquire experiência, ou seja, experiência aí a gente se refere às provas, aos exames, né? A prática na vida material, o espírito encarnado. E Emmanuel responde: a luta e o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito como o pão material é indispensável à manutenção do corpo físico. É trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo, né, que a alma adquire as experiências, a prática, a sabedoria, o conhecimento, a inteligência necessários na sua marcha para a perfeição. Vamos lá para o segundo item. Todos os espíritos sendo perfectíveis, ou seja, que podem se aperfeiçoar, que podem se melhorar, em virtude da lei do progresso, cada um traz em si os elementos da sua felicidade ou da sua infelicidade futura, na vida futura. Cada um traz o meio, né, a ferramenta da sua felicidade ou da sua infelicidade futura, ou seja, traz aqui, ele está se referindo ao espírito imortal, traz as suas potencialidades. E aí, como o nosso querido Leon Denis fala lá no Problema do Ser, do Destino da Dor, na terceira parte, as potencialidades da alma. Então, os meios são as nossas potencialidades como espíritos imortais, de adquirir uma, ou seja, a felicidade, e evitar outra, a infelicidade, trabalhando para o seu próprio adiantamento, trabalhando para o seu próprio progresso, para a sua própria evolução. E ainda aqui, na questão 779, lá do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a força para progredir áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? E os Espíritos respondem: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, através das suas potencialidades. O homem já possui as potencialidades íntimas necessárias à sua evolução infinita, necessitando apenas aflorar esses recursos.
necessitando apenas colocar em prática esses recursos. Como Leon Denis nos fala, as potências da alma, e aí é só para a gente relembrar: a consciência, o pensamento, a vontade, né? As potências da alma, o livre-arbítrio, né? Que nos ajuda nas nossas escolhas, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter, o amor, a dor e a revelação pela dor. Aí nós vamos agora para o quarto item, mas antes, ainda falando sobre vida futura, Jesus nos fala no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo que eu acabei de ler no início, sobre a vida futura. Jesus fala no capítulo, meu reino não é deste mundo, no capítulo 2 do Evangelho, a vida futura. O que Jesus fala para a gente em relação à vida futura? Porque um dos principais objetivos da vinda do Mestre Jesus ao nosso planeta, onde o nosso planeta, de planeta primitivo, com a encarnação do Mestre Jesus, com a chegada do Mestre Jesus, passa de primitivo para provas e expiações, um dos principais objetivos é de nos revelar, de nos falar, nos explicar sobre a questão da vida futura. Então, no item 2 do Evangelho, Jesus fala: sem a vida futura, a maioria dos preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. Jesus apresenta a vida futura em todas as circunstâncias, em todos os momentos, como a meta, como o objetivo a que tende a humanidade e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a Terra, sobre o planeta. Pode ser considerado como a base do ensinamento do Cristo, a vida futura, a base do ensinamento do Cristo, o fundamento do ensinamento do Cristo, que nós, espíritos imortais, encarnados à época da vinda de Jesus ao planeta, não tivemos condições de entender, não tivemos conhecimento para entender o que Jesus estava nos trazendo. Mas Jesus falou: eu vou enviar o Consolador prometido, que é a nossa querida doutrina espírita, que vai explicar, vai complementar tudo isso que eu estou falando, tudo isto que eu estou falando no momento. Então o Espiritismo, a doutrina espírita, veio completar o ensinamento do Cristo quando os homens estavam aptos para compreender a verdade, para compreender as questões, os conhecimentos, as mensagens trazidas pelo nosso querido Mestre Jesus. Aí, no item 4, nós vamos dar uma pulada, né? Mas o estudo hoje é do item 1 ao item 7. Fizemos o 1, o 2, agora vamos para o 4. Que fala o seguinte: a punição sempre é a consequência natural da falta. A punição é sempre a consequência natural da falta cometida. Da falta, ou seja, da expiação, da infração cometida, da pena cometida, né? O espírito sofre pelo próprio mal que fez, de maneira que, tendo a sua atenção, o espírito sofre pelo próprio mal que fez, pela própria infração que cometeu contra a lei de Deus, a lei que rege os nossos destinos, os destinos dos espíritos imortais, que somos nós. De maneira que, tendo a sua atenção incessantemente dirigida, o seu pensamento, a sua consciência, incessantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor ele compreende os seus inconvenientes e é encorajado a corrigir-se dele.
e é encorajado através da vontade, através da consciência, do pensamento, a corrigir-se dele, a corrigir-se do mal, da pena, da infração que cometeu. Então, a gente pode, aqui, para ajudar o nosso entendimento, ir na questão 970 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores, os espíritos de terceira ordem. E os espíritos respondem: são tão variados como as causas que os determinam e proporcional ao grau de inferioridade, como os gozos, os prazeres, as graças, são aos dos espíritos, os de superioridade, os espíritos superiores. Podem resumir-se assim: invejarem o que lhes falta para serem felizes, e não obterem, verem a felicidade, e não obterem nem verem a felicidade, e não poderem alcançar, pesar, desgosto, ciúme, raiva, desespero, ou seja, as paixões da vida material, motivados pelo que os impedem de serem ditosos, felizes, remorsos, ansiedade moral indefinível, desejam todos os gozos e não podem satisfazer. Eis o que os tortura. Aí nós fomos lá no livro Ação e Reação, que se refere à terceira lei de Newton, de Isaac Newton, que é um físico inglês, que tem a seguinte definição: a toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade, porém de sentidos opostos. Porém, é uma lei da mecânica, uma lei da matéria, que se refere a dois corpos físicos. Nós estamos falando aqui de espíritos imortais, da vida espiritual, da vida futura. Essa lei de ação e reação, a que nós vamos nos referir ao livro, a coleção de André Luiz, que vamos nos referir, dá uma analogia, uma comparação para a lei, um entendimento para a lei de causa e efeito, que é uma lei moral, uma lei espiritual. Então, no livro Ação e Reação, que faz parte da coleção de André Luiz, lá no capítulo 13, a intervenção da memória, nós trouxemos aqui uma experiência de um companheiro, do Antônio Olimpe, onde Hilário e André Luiz, desencarnados, visitam a Mansão da Paz, notável escola de reajuste de que Druso, o diretor Druso, abnegado, e é o instrutor mais antigo. Essa escola nos é definida como pouso acolhedor que permanece sobre a jurisdição de nosso lar. Está fundada há mais de 3 séculos, dedicando-se a receber espíritos infelizes ou enfermos, decididos a trabalhar pela própria regeneração, pela sua própria melhora. Então, são espíritos infelizes ou enfermos, doentes, que chegam, que desencarnam e são acolhidos, resgatados, socorridos por essa escola, pela Mansão da Paz. Então, para a gente resumir, porque o tempo é curto, o nosso André Luiz nos traz aqui que logo após o assistente Hilário e eu eles estabelecem uma corrente, porque os assistentes de Druso, do diretor da instituição, chegam pedindo querendo, que Druso, havendo a necessidade que Druso faça um atendimento a um espírito que foi socorrido, que chegou à instituição socorrido pelos irmãos que fazem esse trabalho de assistência.
Então, o André Luiz fala para a gente que a palavra do orientador de Duruso denotava grande experiência na psicologia dos espíritos vitimados nas trevas. E esse nosso irmão, Antônio Olimpo, ele vem com uma forte obsessão, né? A sua enfermidade, o seu desequilíbrio é por conta de uma forma de obsessão que ele sofre. Depois de nova intervenção do mentor sobre esse nosso irmão, o espírito que se encontrava para ser atendido, sobre a glote, né? Sobre a garganta, o infeliz descerrou as pálpebras, né? E mostrando os olhos esgazeados, ou seja, perturbado, com uma grande perturbação psíquica, começou a branir, soltar a voz. Aí vocês podem me perguntar, mas o desencarnado aqui nós estamos falando, André Luiz está falando sobre o corpo espiritual do espírito imortal desencarnado. E ele fala: socorro, socorro, sou culpado, não posso mais, perdão. Sou Antônio Olímpio. Aí ele se identifica, o espírito se identifica. Gente, está lá no capítulo, eu só estou fazendo uma síntese, está lá no capítulo 3, tá, do livro Ação e Reação, a intervenção da memória. Em verdade, pequei, por isso é justo que eu sofra no inferno. Ele fala: o fogo tortura minha alma, sem consumi-la. E o remorso, bem sei, se eu soubesse, não teria cometido a falta, a pena, a expiação, né? Entretanto, não pude resistir à ambição, o apego, a ambição material, depois da morte do meu pai. Vi-me obrigado a partilhar nossa grande fazenda com meus irmãos. Ele fala, o Antônio Olímpio, 2 irmãos mais novos, Clarindo e Lionel. Quando o inventário estava prestes a decidir-se, a terminar, convidei-os a passear comigo, de barco, inspecionando grande lago do nosso sítio. Mas antes, porém, dei-lhes a beber um licor entorpecente. Percebendo-lhes os sinais de fadiga, uma espécie de veneno, né? Percebendo-lhes os sinais de fadiga no gesto deliberado, desequilibrei a embarcação em conhecido trecho onde as águas eram mais profundas. Ainda agora, os 2 irmãos morreram, desencarnaram afogados, né? Por afogamento. Ainda agora escuto-lhes os brados, os gritos arrepiantes de horror, implorando socorro, mas de nervos dormentes, e a breve minutos encontraram a morte. Ai de mim, porém, ele fala, tão logo cerrei os olhos físicos, desencarnei diante do sepulcro, não me valeram as preces pagas, porque meus irmãos, que eu supunha mortos, se fizeram visíveis à minha frente, transformados em vingadores, obsessores, né? Até que conduziram-me à tenebrosa furna, onde fui reduzido ao pesadelo em que me encontro. Em meu pensamento, vejo apenas o barco, né? No pensamento dele ficou cristalizado, né? O barco, ouvindo os brados, os gritos de minhas vítimas, dos 2 irmãos, Clarindo e Leonel, que soluçam e gargalham. Estou preso à terrível embarcação sem que me possa desvencilhar. Quem me fará dormir ou morrer? Ele fala. Então isso é uma constatação, né, de como o espírito, diante de sofrer as consequências das suas faltas, dos seus erros, das suas penas, ou seja, das suas expiações, chega
através da lei de causa e efeito, a vida futura ao plano espiritual. Aí, o nosso querido seu altivo, para o encontro do 16º Encontro Espírita de Medicina Espiritual, ele nos traz, através de uma aula, né, para esse encontro, se não me engano em 2005, ele fala sobre provas e expiações. Ele nos fala que prova é tudo aquilo que faz com que o homem comece a pensar melhor. Quando passa por provas, está aprendendo a pensar, a decidir, a usar de acordo com a lei de Deus, o seu livre-arbítrio, fazer as suas melhores escolhas. Quando pensamos melhor, adquirimos conhecimentos para chegarmos à sabedoria. O conhecimento se adquire pelo intelecto, que é a capacidade de compreender, a inteligência, né? E pela experiência, análise, pela prática, que são as nossas provas. No momento em que chega a esse estágio, conhecimento e sabedoria, que é a qualidade de ser sábio, de tomar as melhores decisões, é que vai passar por uma expiação, que vai sofrer as consequências das suas faltas. Então, queridos amigos, que a paz de Jesus continue nos nossos corações, que possamos refletir sobre todo esse ensinamento, esse conhecimento que a equipe espiritual e o nosso querido irmão Allan Kardec nos traz, e todo esse ensinamento que foi trazido para o nosso querido Mestre Jesus. Vamos à nossa prece, que a paz de Jesus esteja nos nossos corações, que possamos, neste momento, com profundo agradecimento, pela nossa casa, por Deus, pelos amigos espirituais, trabalhadores da casa de irmão Clarencio, pelo nosso querido irmão Clarencio, que nos dá a oportunidade de mais um trabalho nesta casa. Que possamos agradecer por tudo que recebemos na nossa vida como espíritos encarnados, como espíritos imortais. E também, querido Mestre Jesus, Deus de infinita bondade e misericórdia, que possamos pedir pelos nossos governantes, pelos governantes de todas as nações do nosso planeta, que eles possam trabalhar pela paz, pela harmonia, em prol da humanidade. Que possamos pedir também, Jesus, pela nossa casa espírita, que a nossa obra possa transcorrer em paz e em segurança. Sendo assim, querido Mestre, pedimos permissão, mas sobretudo ao nosso Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, para encerrarmos mais um estudo nesta casa, que nos dá a oportunidade de trabalho, de estudo, que tem como patrono nosso querido ministro do auxílio, nosso querido ministro Clarencio. Muito obrigado, a gratidão profunda por tudo que recebemos. Que assim seja e graças a Deus.